com satisfação que nos reencontramos aqui, né? Estamos há quase um mês. Então, hoje nós trouxemos aqui o tema, né, da pedagogia da alternância regular. Lembrando para quem está assistindo pela primeira vez, né, que nesse âmbito do grupo de pesquisa GFEMP e do projeto de extensão da Refocar, no ano de 2022, a gente discutiu várias vezes, vários encontros, né, sobre a pedagogia da alternância regular, como fazer isso, né, com bastante detalhes, né. Mas agora a gente retoma como é também uma live que fica gravada, para que fique à disposição, né, das escolas e das comunidades que estão fazendo esse debate. E para nossa alegria, então, e com muita gratidão mesmo, que a gente recebe aqui o Sadi José Rodrigues da Silva, né, da CED de Santa Catarina, trabalha na equipe da educação do campo, das escolas públicas do campo, e o diretor de uma escola que tem pedagogia da alternância regular, né, que é o professor Lauri Luiz Ludwig, escola que nós já conhecemos, já estivemos lá, professores que estão aqui, a Maria já esteve lá, a Rosane, né, e outros professores também já estiveram lá, para conhecer o trabalho e a forma de organização da pedagogia da alternância nessa escola, no município de Palma-Só. E, para iniciar, então, eu passo a palavra para o professor Bonamigo, que ele vai contextualizar e passar a palavra para vocês. Está bem, então. Obrigado, professora Cecília. Saudação a todos e todas as participantes aqui do nosso encontro de formação hoje da Refocar, nesse dia especial. Olha, não é de hoje que tem surgido inúmeras, assim, falsas saídas, eu diria, para a reorganização das escolas públicas do campo. De forma geral, as políticas públicas não têm priorizado o fortalecimento das escolas do campo e têm encontrado mecanismos para que essa política transite mais pelo fechamento do que pela manutenção e fortalecimento das escolas. Historicamente, nós temos acompanhado as escolas e as escolas têm feito um esforço extraordinário, em primeiro lugar, para manter-se enquanto escolas do campo, para se fortalecer na organização pedagógica, ver mecanismos de inserção da comunidade, os pais, os professores, fazendo inúmeras atividades extraordinárias, marcadas, por exemplo, esse ano, pela Festa das Sementes Crioulas, as escolas estão organizando, que tem dado um efeito muito significativo para encontro das escolas junto às comunidades, mostrando todas as potencialidades. Uma das, vamos falar assim, do canto da sereia que tem surgido ultimamente, tem sido a escola de tempo integral, ou a educação integral, ou os turnos, né, integral nas escolas, fechando proposta de fechamento de escolas e junção de escolas com a promessa de ter nessas novas escolas a educação de tempo integral, ou uma escola de tempo integral. Isso tem angustiado muito aqueles que estão na escola, em primeiro lugar, porque nos últimos, desde a reforma do ensino médio, lá de 2017, tem se falado na escola de tempo integral, na educação integral, tem se falado sobre isso. Entretanto, as condições de implantação da escola integral, do turno integral, têm passado longe daquilo que é uma demanda didático-pedagógica das escolas. Ou seja, não tem-se estrutura, não tem-se professores, não tem uma organização curricular dos 2 turnos. E aí, uma expressão que a gente ouviu lá na escola em São Jorge foi de que o que adianta um pai falando, um pai de um estudante, o que adianta ter escola, dizer que tem escola integral, se os estudantes estão ficando dormindo pelas carteiras na parte da tarde? Então, tem se verificado de que o governo, ou as políticas públicas em geral, faz uma espécie de propaganda de que agora
as coisas vão andar, de que lá terá ensino integral. Entretanto, nesses últimos anos, não tem tido nenhuma política de fortalecimento, nem de professores, de organização curricular, didático-pedagógica, para dar conta de uma formação integral nas escolas em geral e nas escolas do campo de forma particular. Então, há uma preocupação dos pais, sobretudo nessas escolas, de que teria que se ter todo um planejamento, uma forma de organização, se porventura fosse aprovado essa reorganização das escolas. Mas o que tem visto é de que não está sendo garantido isso, não está sendo proposto qualquer tipo de discussão na forma de organização e garantia que essas escolas possam ter sucesso didático-pedagógico, vamos falar assim, ou até de aprendizagem. O que ocorre? No mínimo, você teria que pensar uma proposta pedagógica, se porventura fosse aprovado pelas comunidades escolares, de como fazer com que a vida no campo seja permeada pela escola, e vice-versa, e a escola seja permeada pela vida do campo. Senão, os pais veem os seus filhos sendo retirados das atividades das suas famílias, com as suas comunidades camponesas, e ficando na escola sem nenhuma atividade pedagógica, ou muito poucas atividades de ensino-aprendizagem. Então, há uma dúvida e um questionamento a essa proposta de escola de tempo integral nas escolas do campo. Devido, em primeiro lugar, pela experiência de hoje, essas escolas elas não estão capacitadas pedagógica, em termos de disciplinas, de organização, formação. O que seria essa formação integral? Não tem currículo, não tem qual é o tipo de formação que vai ter, se é a repetição do currículo da manhã, se é tarde, se tem um novo currículo, novas disciplinas, não tem nenhuma discussão sobre isso. Então, se vê dessa forma de que há uma insegurança em relação a isso. Por outro lado, tem-se uma... Qual é que é a proposta que vem sendo discutida historicamente no nosso meio? Em primeiro lugar, fortalecer as escolas do campo, unindo as comunidades, junto às comunidades, fortalecendo a escola, fortalecendo as atividades de ensino, aprendizagem, as atividades pedagógicas, para fazer com que a escola ela dialogue com a comunidade por meio de inúmeras atividades pedagógicas, que nós não vimos como projeto, mas uma atividade que vincula essas atividades com o processo de ensino e aprendizagem. E uma das propostas de reorganização das escolas do campo, como possibilidade para se contrapor a essas falsas promessas de salvação, né, que a gente sabe que, na verdade, a grande intenção passa pelo fechamento de inúmeras escolas, é a escola da pedagogia da alternância, né, da pedagogia da alternância, a alternância regular nas escolas do campo, que é uma possibilidade. Então, é por isso que hoje é muito importante nós ter a presença aqui do Lauri e do Sadi, exatamente para compartilhar dessa possibilidade de reorganização didático-pedagógica para as escolas do campo. Para também nós ver qual o projeto que nós queremos para a escola do campo, qual é que é a mais viável, qual é que produz resultados de aprendizagem, de envolvimento dos estudantes, dos professores, a organização curricular. Então, na verdade, é um mecanismo de conhecer essa proposta da pedagogia da alternância regular, aprofundar esse assunto para que se possa ter condições de avaliar e também de discutir com a comunidade escolar quando essa pauta vier para as escolas. Se já estão nas escolas, bom, então nós vamos ter conteúdo para conversar, nós vamos ter conteúdo, nós vamos ter propostas para apresentar, nós temos outras possibilidades de apresentar, então, e não apenas submeter-se a essa política pública que vem em direção à negação das escolas do campo e da educação do campo de forma geral. E essa conversa ela está na forma de organização da escola, de fortalecimento da escola. Então, se nós temos uma promessa, em geral, de salvação da escola, ou de resolver todos os problemas de ação integral, alto lá, precisamos saber bem o que é isso e não entrar em falsas, né, em canoa furada. Assim, nós sabendo também da proposta da pedagogia da alternância regular, também nos possibilita ter uma proposta efetiva
de fortalecimento das escolas, e que passa por esse mecanismo. Como a professora Cecília disse antes, o mais importante é a manutenção e o fortalecimento da escola. A forma de organização pedagógica, bom, isso pode ser mais discutido, pode ser flexível, pode ser dado uma forma de viabilizar esse fortalecimento. Então, penso que a presença do Sadi e do Lauri vai nos possibilitar uma ampliação dos nossos argumentos e da nossa capacidade de discussão quando essas pautas vierem para dentro das escolas. Bom, boa noite, Cecília, boa noite, bom amigo, Lauri, as professoras, os professores que estão participando agora presencialmente, para aqueles que vão acompanhar posteriormente essa apresentação, assim, o desejo de encontrá-los bem e desejar, assim, intensas atividades na educação do campo, que é o que move esse grupo, provavelmente, é o que nos move também, é o nosso principal tema de estudo e debate, que eu também faço nos últimos 10 ou 12 anos, aproximadamente. Então, eu sou professor da rede estadual do estado de Santa Catarina, eu sou nascido no oeste de Santa Catarina, no município de Diniz de Cerqueira, numa pequena comunidade, vivi numa pequena propriedade até os 21 anos, até concluir a faculdade, embora nesse período intercalado com um seminário em casa, né, eu fui fazer seminário, ensino médio e a filosofia, e após a conclusão da filosofia, eu fui para a atividade de docência, por 19 anos em São Miguel do Oeste, um município próximo aí de vocês também, e desde 2010 eu moro aqui em Florianópolis, e oportunidade que me fez voltar para a academia, para estudar, aí fiz uma pesquisa de mestrado na educação do campo, na formação de professores nas escolas do campo, na região serrana aqui de Santa Catarina, e posteriormente o doutorado em educação, os dois na Universidade Federal de Santa Catarina, estudando política curricular e currículo nas escolas do campo. Teve um momento que na Secretaria de Educação de Santa Catarina tinha até uma vontade política de um secretário, mas não tinha um corpo de profissional que fizesse com que a educação do campo circulasse nas veias do Estado, né? E aí teve-se uma oportunidade, então, mas faltava uma compreensão maior da modalidade dessa temática para poder fazer discussões e fazer avançar nessas pautas da educação do campo. Não que hoje o corpo, essa equipe na Secretaria esteja assim completa, até porque a nossa equipe da educação do campo é uma equipe minúscula, 2 ou 3 pessoas, eu e mais 2, 3 pessoas apenas, que faz essa discussão, que defende a educação do campo na Secretaria, e que consegue, a duras penas, fazer pequenos avanços, fazer algumas intervenções, aprovar alguns documentos, discutir com o Conselho uma resolução no Conselho Estadual, ter um caderno de política e começar com algumas experiências nas escolas da rede estadual de Santa Catarina. Eu vou fazer um breve histórico da educação do campo de Santa Catarina, bem rapidamente, para dizer como que nós chegamos à pedagogia da alternância, a expressão que eu ouvi aqui, na escola regular, porque até então a pedagogia da alternância era desenvolvida nas casas familiares rurais ou nos outros centros de formação ligados à Associação das Famílias Agrícolas, da Pedagogia da Alternância, que tem aquele histórico de inserção no Brasil no final da década de 60, início da década de 70, no Paraná, já a partir dos final dos anos 80, início dos anos 90, e em Santa Catarina a partir da década de 90, com as casas familiares. Então, a pedagogia da alternância ficava restrita a esses espaços. E a partir de 2018, essa experiência passou a ser desenvolvida nas escolas da rede estadual de Santa Catarina, com algumas experiências inicialmente e depois com outras experiências, com outras escolas. Elaborar um caderno de política, articular com o Conselho a aprovação de uma diretriz,
de uma norma complementar da educação do campo para Santa Catarina, e também apresentar uma proposta, uma possibilidade para as escolas do campo, que é a metodologia da pedagogia da alternância. O que nós tínhamos de entendimento da pedagogia da alternância? O Estado tem convênio com as escolas familiares, com a Arcafar Santa Catarina, já há alguns anos, desde 98, mas não é somente a partir desse período que o Estado trabalha em parceria com as casas familiares rurais. O processo tem mais tempo, né, mas começou com a educação de jovens e adultos. E, a partir de 2008, depois do reconhecimento do Conselho Nacional de Educação, de reconhecer a pedagogia da alternância, no cômputo dos dias letivos da escola, do cômputo nas horas do calendário escolar do ano letivo, as casas familiares encaminharam ao Conselho projetos de cursos técnicos, inicialmente ensino médio e depois cursos técnicos. E hoje nós temos 11 casas familiares. Nessas 11 casas são desenvolvidos 3 cursos técnicos: agropecuária, zootecnia e agricultura. Então, essa foi um pouco da experiência que nós trouxemos na discussão e nessa proposta de apresentar para o secretário como uma possibilidade para as escolas do campo. Mas não é apenas dessa experiência. Eu tive uma experiência há um tempinho atrás, em São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste, nós tínhamos um projeto de educação rural no final dos anos 80, embora que eu fui ser professor em 92 nesse projeto, chamado de Perasmo, que era Projeto de Educação Rural em São Miguel do Oeste. E nesse projeto, nós atendíamos os anos finais do ensino fundamental nas comunidades agrícolas do município. Em tese, onde tinha estudante, se formava um núcleo, né, ou tinha uma escola de anos iniciais, ou um clube comunitário, ou um salão, ou um outro espaço que pudesse servir de sala de aula. Aí os professores se deslocavam para esses espaços e os estudantes tinham aulas 3 dias da semana, em período integral. Então, tinha aula na segunda, na quarta e na sexta. Na terça e na quinta, os professores faziam um planejamento das atividades, se produzia material didático, inclusive, e o trabalho se assemelha com a alternância, embora que não tinha essa caracterização. Mas remeteu um pouco, eu meio que eu revivi um pouco essa experiência, porque os estudantes eram atendidos nas comunidades, se ofertava o ensino fundamental, e começou em 87, para nós lembrarmos que a Constituição de 88 que estabelece o direito da educação para todos. Até essa data, nós não tínhamos a educação como direito para todos. E teve um prefeito lá que insistiu que fosse levado o ensino fundamental para essas comunidades. E essa experiência me marcou muito. Eu fiquei 2 anos nessa experiência, e também foi muito significativo, fortaleceu na hora de nós apresentarmos esse projeto. Mas também tem outras experiências de alternância. Uma vez eu escutei uma palestra de um secretário municipal de educação de Palmas, que depois ele foi ser secretário estadual de educação no estado do Tocantins, onde também ele apresentava essa possibilidade de organização nas escolas do campo, com esse formato da alternância, com 3 dias integrais de tempo escola e 2 dias integrais de tempo comunitário. Uhum. Então, foram essas experiências que alimentaram a discussão do nosso grupo, do nosso núcleo de educação do campo, que nos encorajou a elaborar um pequeno texto, uma pequena proposta. E teve um dia que nós marcamos uma audiência com o secretário estadual de Educação,
Apresentamos a proposta no final de 2017, e a ideia era iniciar em 2018. E a proposta apresentada era a pedagogia da alternância nos anos finais do ensino fundamental, nas quatro séries, e no ensino médio. Naquele momento, o secretário autorizou apenas iniciar com o ensino médio, e o ensino fundamental ficou mais para frente. A ideia era esperar, era acumular uma experiência para depois de começar a desenvolver nos anos finais do ensino fundamental. Porque dentro da proposta que foi apresentada, nós tínhamos, assim, no primeiro ano teria formação na escola de 80 horas, para as escolas que começassem com essa metodologia. A ideia era que no segundo tivesse 40 horas durante o ano, e no terceiro tivesse uma carga horária que podia ser de 20 a 40 horas, e depois, todos os anos, tem um momento de formação. Então, nós iniciamos em 2018, apenas com 2 escolas, né? A Catarina Seger, uma escola no município de Santa Terezinha, aqui na região do Vale Itaió, né? Essa região. No ano seguinte, uma outra escola iniciou com o ensino médio, uma escola na regional de Itapiranga, só que essa escola, no passado, apresentou um projeto de curso técnico em zootecnia, o conselho aprovou, então hoje aquela escola que tinha iniciado com o ensino médio na pedagogia da alternância, hoje tem um curso técnico nessa mesma metodologia, é o curso técnico em zootecnia. E nós temos outras escolas, mais 2 esse ano, que encaminharam também um projeto de curso técnico, mas essas escolas não tinham essa metodologia, mas o curso técnico vai ser nessa metodologia da pedagogia da alternância, também na regional de Itapiranga. A metodologia da pedagogia da alternância já está dando resultados. Hoje nós temos essas escolas do ensino médio, mas nós iniciamos em 2020, porque em 2019 foi apresentado novamente o projeto dos anos finais do ensino fundamental, e aí o secretário, naquele momento, autorizou nós iniciarmos. Aí nós iniciamos em 2020, com 8 escolas, hoje nós temos 19. Claro que essa experiência ela foi prejudicada, e também do ensino médio, em função da pandemia, que todos nós sabemos que teve impactos de diversas formas, mas nas escolas do campo, pela situação, pela dificuldade de acesso, de internet, de comunicação, de atendimento, ficou mais fragilizado. Então, aquelas escolas que iniciariam em 2020, não foi possível porque começou no momento da pandemia, então não foi possível organizar a escola. Então, as escolas iniciaram só em 2021, então hoje elas estão no 3º ano, essas escolas do ensino fundamental dos anos finais. Mas nós tínhamos 8, hoje nós temos 19, e eu falo mais por mim, mas hoje eu vejo que essa metodologia, ela está na Secretaria como uma política. A escola que quiser, a escola do campo que quiser levar o ensino fundamental na pedagogia da alternância, pode. Ela só pede liberação da matriz. Claro, eu sei, tem escola que não tem um espaço adequado, porque vai implicar em ter mais sala de aula, refeitório, porque vai ter almoço, né? Tem essas questões. Mas a possibilidade, ela existe. A escola manifesta interesse em levar essa proposta, só que nós não chegamos ainda a uma outra discussão, porque nós não queremos que a escola seja do campo se ela tem essa pedagogia, ou se ela tem a alternância. Não, a escola do campo pode ter o seu projeto pedagógico sem ser a metodologia da alternância. Nós também não temos uma matriz ainda para aquela escola que não está na metodologia da alternância. Ou seja, é uma caminhada longa que nós temos pela frente ainda, é uma caminhada longa, mas o que nós percebemos é que em muitas escolas, essa do ensino fundamental especialmente, a pedagogia da alternância deu uma vida para a escola, né? E eu cito como um exemplo, uma escola lá de Itapiranga, ela tinha 23 alunos em 2021, quando ela começou com a pedagogia da alternância.
Aí houve envolvimento da comunidade, porque a comunidade participa mais ativamente das decisões da escola. Eles foram se articular com o município, aí exigiram, pediram que o município colocasse uma pré-escola no prédio do Estado, foi colocado. Hoje a escola tem 45 alunos, né? E a comunidade está defendendo a escola com toda a força, com toda a vibração. Então, mesmo que nós não temos, assim, cadernos pedagógicos suficientes para dar um bom subsídio, isso tem que ser construído ainda, mas a gente já percebeu que esse movimento está fazendo alguma diferença, para algumas escolas está fazendo bastante diferença, e ao mesmo tempo que faz diferença nas escolas, quando chega na secretaria, uma repercussão dessas fortalece também a nossa bandeira, a nossa luta para continuar ampliando e discutindo com mais força a educação do campo nas escolas do campo. Hoje nós temos dar um dado bem interessante para vocês. Nós temos hoje na rede estadual, eu falo aqui, eu excluo as escolas indígenas pela modalidade e pela especificidade que é a educação escolar indígena. Mas nós temos 146 escolas do campo na rede estadual. Eu falo 146 escolas do campo de direito, porque o direito assegura dessa escola se identificar como uma escola do campo. Nem todas se identificam, a caminhada é bastante grande ainda, né? Mas elas, por direito, elas são escolas do campo. Então, se elas são escolas do campo por direito, é uma tarefa nossa, de todos nós, transformá-las em escolas do campo de fato, com proposta pedagógica, com uma organização escolar que vá na perspectiva da educação do campo. Acho que nós temos experiências valorosas de educação do campo, especialmente conduzida pelos movimentos sociais, que podem ser uma inspiração para nós também agitarmos as nossas escolas. A Roseli Caldart, ela fala que a educação do campo exige que a forma escolar seja diferente. Então, nós podemos pensar outra escola, podemos pensar outras formas de organização, outras formas de organizar o currículo. Eu li o texto que a Cecília me recomendou hoje de manhã, lá daquele texto do Multidade, né? Assim, é um texto que traz uma possibilidade de organização, né? Que isso também vai chegar na necessidade de nós discutirmos isso. Então, são possibilidades. Eu acho que essa rede de educação do campo, ela se fortalece quando essas experiências são compartilhadas, são socializadas, e a gente percebe que não está sozinho. Assim, eu fico bem assim, realizado, porque esse trabalho coletivo de educação do campo, porque é um trabalho extremamente coletivo, já está dando algum resultado, né? Já está dando algum resultado, e a gente precisa continuar insistindo nesse trabalho. Assim, só talvez para dizer como que funciona, como que é a matriz da pesquisa de alternância dos anos finais e do ensino médio. A matriz dos anos finais, nós temos duas matrizes. Uma que o tempo de ampliação da jornada começa no 7º ano. Nós não temos uma matriz, a minha intenção pessoal era que nós começássemos no 6º, mas ainda nós não temos. Nós começamos com o 8º ano, ano passado nós começamos com o 7º ano, a partir do 7º ano, mas é bem provável que a partir do ano que vem, o 2025, nós tenhamos uma matriz a partir do 6º ano. E aí a escola vai poder também ter essa possibilidade de escolha. O que é essa ampliação da carga horária? São 50 aulas semanais, né? 30 de tempo escola, né? 3 dias integrais de tempo escola, e 2 dias integrais de tempo comunidade. Com um acréscimo, para além da formação geral básica, nós temos a área das ciências agrárias, que trabalha com disciplina de agricultura, desenvolvimento sustentável, pesquisa e intervenção, estudos dirigidos, que a ideia é trazer essa área das ciências agrárias dentro do currículo do ensino fundamental. Então, tanto a partir do 7º ano, quanto a partir do 8º ano,
são 50 aulas semanais, 30 de tempo escola e 20 de tempo comunidade. No ensino médio, também tem a agregação das ciências agrárias, com várias disciplinas que compõem esse componente, essa área, agricultura, sistema de produção, administração e economia rural, depois o Lauri pode até falar melhor do que eu, e nas matrizes de ensino médio, a carga horária é de 44 aulas semanais. Então, os estudantes têm 44 aulas semanais, uma semana de tempo escola e uma semana de tempo comunidade. E, claro que, o que se faz no tempo comunidade? Esse é um desafio que nós temos, né, embora os instrumentos da pedagogia da alternância, ditos tanto na diretriz agora, que foi aprovada agora em agosto pelo Conselho Nacional, mas também aqueles instrumentos das casas familiares, do plano de formação, projeto de formação, plano de estudo, caderno da colocação em comum, visitas, relatos, esses instrumentos, eles são trabalhados, né? Mas, assim, nós não temos ainda um documento pedagógico bem coeso para que a escola tenha total segurança de como fazer, de como aplicar cada instrumento. Eu sei, e é bem provável que cada escola também acaba desenvolvendo outros instrumentos que, na discussão, na conversa, no diálogo com os estudantes, na escola, com as famílias, pode surgir outras possibilidades de acompanhar esse tempo de comunidade do estudante. Obrigada, Sadi, por enquanto, né? Logo mais nós temos perguntas, eu também tenho, né? Nós passamos a palavra, então, para o Lauri, que conta para nós, então, mais do ponto de vista de como organiza a escola, né, Lauri? Ou o que você preparou também, fique bem à vontade, mas eu acho que a grande pergunta mas e lá no dia a dia, né, Lauri? Como é que foi, como é que é, né? Então, boa noite a todos. Quero agradecer aí a Cecília, né, pelo convite, também a gente poder participar dessa conversa. Nós iniciamos, né, o projeto da Pedagogia da Alternância lá em 2018, na época que nós implantamos aí, tivemos aí o pessoal da secretaria, né, que fez para nós aí uma formação de vários momentos, né, de preparação também, né, dos profissionais aí que estariam trabalhando, né. Então, assim, para nós, na época também, a gente ficou um pouco em dúvida em relação à implantação ou não, então a gente teve essa conversa, preparação com o pessoal aí da Secretaria de Educação, né, do Estado, da sede, e, assim, para nós ficou um projeto bem claro do que seria o nosso objetivo também como escola, né, que seria o fortalecimento, né, de nós mantermos os nossos jovens no meio do campo também, né, e que a gente pudesse envolver mais a família com a escola, né. Então, esse projeto fortalece essa questão desse vínculo, né, com a permanência do aluno no meio do campo e também de ter um maior vínculo, né, da família com a escola. Então, o projeto, ele funciona uma semana em tempo escola, em que os alunos vêm para a escola. Nessa nossa grade agora, novo ensino médio, eles vêm 4 dias inteiro e mais um meio-dia, então são 45 aulas, né, que eles vêm para a escola, 44 aulas na matriz, e nós temos mais uma de projeto que nós desenvolvemos na escola, que eles desenvolvem, então, e participam desse projeto também. Então, a gente mantém eles 4 dias e meio na escola, quando eles estão, então, em tempo escola, né? E aí, na semana seguinte, eles ficam em tempo comunidade. Então, isso também nos auxilia e fortalece a permanência dos alunos na escola, justamente porque eles também têm um tempo a mais para poder auxiliar a família, né, lá na propriedade, e colocar em prática, né, os projetos que nós desenvolvemos na escola, né, juntamente aí com os professores, principalmente os professores da agrárias, né, e o projeto de vida, que que dá um norte também, né, de fortalecimento lá, até mesmo de renda para a família. Então, o aluno começa aí já lá na primeira série do ensino médio a desenvolver esse projeto, na parte teórica, esse projeto de vida, e também ele é aplicado lá na propriedade, né, juntamente com a parceria, né, com a família. Então, nesse momento que o aluno está em tempo casa, que nós chamamos, né,
tempo comunidade, né, tempo escola e tempo comunidade. Quando ele está em tempo comunidade, que seria em casa, naquela semana, ele vai colocando em prática os projetos, né, e também, como disse, esse projeto de vida é desenvolvido lá junto com a família. Então, nós temos muitas famílias que têm apenas um ou dois meios de produção de renda na propriedade. Então, esse projeto de vida, ele vem a auxiliar também. É um projeto de renda a mais que pode ser desenvolvido lá na propriedade. Então, nós já temos vários assim, exemplos, né, como nós estamos agora já no 5º ano, vários exemplos de propriedades, né, de famílias que aumentaram, inclusive, suas rendas, né, a renda da família, em virtude do projeto de vida que eles desenvolvem lá na propriedade. Muitas famílias também que não tinham horta, né, hoje tem horta na sua propriedade, não tinham pomar, né, hoje tem pomar. Então, outro objetivo nosso desse projeto é também melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo, né? Produção de verduras, legumes, isso tudo com qualidade, né, sem uso de agrotóxico. Produção de frutas, né, pomar, onde muitas vezes a pessoa precisa estar comprando, né, pagando alto custo e sabendo que tendo um espaço na propriedade pode ter o seu pomar, produzindo uma certa quantidade de frutas, né, em cada período do ano, e que isso venha a melhorar a qualidade de vida deles também. E muitas vezes também sendo uma renda, né? Quando se produz em maior escala, você acaba muitas vezes vendendo. Alunos que produzem ovos, por exemplo, para venda, né? Produção de ovos, produção de frango de corte, né? Nós temos também exemplos de famílias que tinham produção de leite com uma certa quantia de vacas, hoje elas triplicaram, então fortaleceram esse projeto, né? Ampliou bastante a renda da família, né? Com novos projetos de implantação de pastagens permanente, pastagens que produzem com maior qualidade, com mais alta produção. Então, também nessa linha, né, de produção de leite. Nós temos também exemplos de famílias, né, que implantaram projetos voltados também na melhor, né, produção de suíno, né, produção de gado de corte. Então, assim, temos vários exemplos, né, produção de morango, né, que também, produção de legumes, né, que acabam melhorando, né, além da qualidade de vida, também a renda da família. Então, um dos objetivos aí é esse projeto de vida também, e nós acompanhamos, né, a gente vai na propriedade, né, juntamente com os professores, a gente faz uma escala de professores e a gente vai nas famílias pelo menos 2 vezes por ano. Então, conforme a gente também tem aí os compromissos da escola, a gente vai agendando e vai fazendo as visitas lá na propriedade, acompanhando os projetos de vida também. Então, nesse momento, a gente leva aí os professores que são das disciplinas agrárias para acompanhar, dar uma instrução, né? Também o professor do projeto de vida, nós temos o orientador de convivência que acompanha, né? E a gente faz uma escala aí de 5, 6 professores por visita que a gente faz. E isso também trouxe para nós, assim, um fortalecimento de que a família acaba pegando mais confiança nesse nosso projeto da pedagogia de alternância, que a gente acompanha lá na propriedade. E isso também fortaleceu bastante esse nosso projeto aí, esse acompanhamento, né? Assim também, a gente, com os próprios professores, né, a gente faz planejamento a cada 30 dias, né? Não passa de 30 dias, a gente reúne todos os professores e os que estão envolvidos, né, no projeto da alternância, e a gente sempre planeja aí para 15 dias, 30 dias, todas as ações que são desenvolvidas também lá na sala de aula, né, com as disciplinas básicas, e também as ações com as disciplinas agrárias, e nós temos também 5 projetos interdisciplinares que nós desenvolvemos na escola. Um deles é o Viveiro, né, que até na época a Cecília, quando vieram para cá conhecendo a escola, puderam também conhecer, né, esse nosso projeto, produção de mudas, né, que a gente acaba distribuindo para os alunos, né, que também fazem esse plantio lá
nas suas próprias propriedades, né, em relação a própria reservas ambientais que precisa, né, manutenção de fontes, enfim, a gente auxilia nesse sentido também, esse projeto do viveiro, e também, quando a gente tem sobra de mudas, aí a gente acaba, muitas vezes, comercializando para a gente manter, né, manter o projeto, né, porque ele tem custo, né, tem questão de gastos também, que a gente não recebe nada de incentivo, assim, nesse sentido da secretaria, né, de recurso, então a gente precisa manter os projetos com nossas próprias pernas, né. Então, é um meio também da gente manter o projeto. Nós temos também o projeto do Horto, que é a produção de chás, né? Então, a gente tem uma diversidade de chás que a gente tem na escola, que a gente fornece para as famílias, até mesmo para a questão também de uso lá na sala de aula, nas disciplinas, por exemplo, química, biologia, a questão do incentivo para as pessoas usarem menos a medicação química, né? Então, um projeto aí que a gente desenvolve também junto com a própria disciplina de português e artes, que trabalham projetos em cima disso também, né? E isso também nos trouxe, assim, um bom encaminhamento, porque várias famílias hoje já têm lá o seu pequeno horto também, né? Então, melhor qualidade de vida também nesse sentido aí, questão de usar o chás em vez de usar um medicamento químico, né? Outro projeto que nós temos também é a horta. Nós temos 3 hortas, uma que é a horta hidropônica, né? Onde a gente produz aí alface apenas com a água e os produtos que vai, né? Então, são alternativas que também lá na sua propriedade, né, eles podem estar utilizando. Nós temos uma horta vertical, né, que muitas vezes a família lá não tem um espaço muito grande, né, para a produção de fazer uma horta, então ela pode usar muitas vezes a própria parede da casa, né, como nós temos exemplos de alunos que tem lá no fundo da casa, tem a sua horta, né, a horta vertical, e produz muito bem, né. E temos a horta de solo, onde também a gente tem as 3 possibilidades, então, de produção, né, para que o aluno tenha esse conhecimento aqui na escola e possa aplicar lá na sua propriedade. E, como eu disse, isso, para nossas famílias da pedagogia de alternância, fortaleceu bastante, né, a questão de produção de verduras lá na sua propriedade com qualidade mesmo, sem usar nada de agrotóxico, né. Nós temos outro projeto que é o pomar, então nós temos plantio de citros, né, pêssego, maçã, ameixa, né, várias, né, a uva, que é a pareira, goiaba, enfim, um pomar onde que o próprio professor, né, das agrárias também trabalha com os alunos a questão de prevenção de pragas, questão da adubação, questão de própria poda, enfim, todo um projeto, né, prático e técnico, né, que é desenvolvido na escola, que o aluno acaba aplicando lá na sua propriedade também. Então, um projeto assim que nós também implantamos e que está dando resultados aí, e como disse, muitas famílias não tinham pomar, hoje tem pomar, e estão produzindo seus frutos aí para consumo pessoal, né? E outro projeto que nós implantamos, que também achamos importante na época, é dar um pouco mais de vida à nossa escola. Então, nós implantamos o projeto de paisagismo e jardinagem na escola. Então, a gente tem, assim, visto, né, que a própria comunidade escolar elogia muito a nossa escola, porque ela está sempre bonita, sempre florida, sempre com uma aparência de vida, né, com o trabalho feito com os próprios alunos, né. Então, naquela aula que eles têm o projeto prático da escola, naquela aula eles fazem manutenção dos projetos. Alguns vão para o viveiro, né, com acompanhamento do professor orientador, alguns vão para a horta, outros vão para o projeto de jardinagem, né, fazendo irrigação, replantio de flores, né. Então, tendo todo esse cuidado aí, alguns vão para o horto, uns cuidam do pomar. Então, a gente envolve os alunos naquela aula na manutenção dos projetos que nós temos, né. Então, a gente muitas vezes ainda precisamos pegar mais uma aula por semana de um outro professor, que a gente tem um cronograma, né, de trabalho com os professores, que eles também vão lá e se dedicam e acabam se envolvendo e dando importância para os projetos também.
Então, nesse sentido aí também a gente trabalha esses 5 projetos norteadores que nós achamos importante ter na escola, que também fortalece o nosso projeto da pedagogia da alternância. Então, ano passado, com a mudança aí da matriz curricular, né, nós estamos com a primeira e a segunda série agora, né, com 44 aulas, né, por semana, é uma carga, assim, bem cheia, né, e mais aquela uma aula que é dos projetos que eles se envolvem, que nós temos acompanhando do professor orientador. Então, são 45 aulas por semana aí, quando eles estão na escola, e como disse, no outro período, né, na outra semana, eles estão colocando tudo isso em prática lá na propriedade. E a gente faz o acompanhamento daí, quando a gente faz as visitas aí. Assim, o Sadi também colocou para nós aí, né, da dificuldade que eles também estão tendo, né, de fazer também essa visita e ter essa continuação de formação que a gente sente falta, né, Sadi? A gente sente essa falta aí de poder estar tendo esse acompanhamento e de fortalecimento. A gente também vai tendo professores novos e sente essa dificuldade aí de ter uma sequência mais básica, né, no projeto aí. E outra questão que a gente tem essa dificuldade é a questão do financeiro, né, que a gente não tem suporte da Secretaria de Estado em relação a recursos, né, para manter esses projetos. A gente acaba usando recursos da APP, né, recurso que a gente usa da APP e dos próprios projetos, como disse, o Viveiro para nós, ele dá um pouco de retorno também, e a gente acaba usando esse recurso para aplicar nos projetos aí. Muitas vezes também para fazer as visitas a gente acaba indo com carro próprio, né? Nós até conseguimos um carro aí da Receita Federal, a gente fez um projeto lá em 2020, quando eu assumi a escola, né? Como diretor, a gente fez um projeto para a Receita Federal, fomos fazer uma visita lá com o delegado da Receita Federal e fomos, assim, bem, né? Muito bem atendido lá e conseguimos o carro para a escola aí, para a gente também. Hoje usa esse carro para fazer as visitas também, né, nas propriedades. Então, conseguimos um carro aí para auxiliar nesse projeto aí também. E na época levamos mais um projeto junto que foi para aquisição de produtos, né, da Receita Federal, para a gente fazer um bazar e poder fazer a venda desses produtos e aplicar no projeto também. Então, também conseguimos esses 2 projetos, o carro e, na época, para nós, a venda do bazar que a gente montou na escola, deu 46 mil reais, né? Então, assim, deu um tchan no nosso projeto aí, ficamos, assim, muito felizes, né, com a conquista, e a gente conseguiu investir nesses projetos, assim, deu um bom salto aí né, no projeto. Mas, assim, a gente gostaria, né, várias vezes a gente fez solicitação também da secretaria, né, a gente precisa de insumo, precisa de materiais, então, muitas vezes a gente acaba, né, tendo essa dificuldade. Então, a gente busca outras alternativas, né, como eu já citei, mas estamos firme e forte, o projeto é bom, a gente tem, assim, um apoio muito forte da comunidade escolar com o projeto, porque os resultados vão aparecendo, né? Então, a gente tem, assim, uma equipe também de profissionais excelentes, que se dedicam, que abraçam o projeto, e a gente vê os resultados com isso também, né? E temos encaminhado aí, não foi postado antes, né, para que esse nosso projeto da pedagogia alternância seja também com formação em técnico em agropecuária, né, técnico na agricultura. Fizemos a solicitação para a sede, a gente foi a segunda escola que implantou o projeto, né, fomos escola piloto em 2018, com mais uma escola lá de Itaió, e eu acredito que nosso projeto hoje é referência no estado, né, por ser uma escola piloto e pelos projetos que nós temos aí, né, pelo menos a gente sempre escuta aí o pessoal da secretaria, né, do pessoal da nossa coordenadoria regional também, sempre gravando aí o nosso trabalho feito com esse projeto aí. Então, estamos firme e forte aí para continuar. Não queremos que feche não a escola, não. Obrigada, Lauri, muito obrigada por compartilhar conosco isso tudo, né? A gente fica ouvindo assim e fica imaginando as escolas daqui, né? Eu queria ouvir de vocês, professores, né, e professoras que estão aí, quais são as questões, as dúvidas? Só dizer, antes das pessoas fazerem as perguntas, que ao ouvir o Sadi e o Lauri, me deu uma sensação de positividade e de potência
daquilo que pode ser feito e construído em nossas escolas do campo. Extraordinárias exposições. Sadi, claro, quando eu estava falando de fechamento, assim, uma prerrogativa paranaense. Então, como é bom a gente ouvir de alguém da Secretaria do Estado dizer que respeita a 12.960, porque nós fomos lá falar com a professora Rosângela, lá em São Jorge, e outras reuniões posteriormente depois, exatamente isso. Então, viu, Rosângela, olha o alento aqui que nós estamos tendo, olha o fortalecimento que nós estamos tendo por esse depoimento de alguém que está numa Secretaria de Estado e que tem que aplica aquilo que nós e que vocês estão resistindo para fazer o quê? Para só cumprir a lei? Só cumprir a lei. Quer dizer, então, eu penso que é só sua fala, Sadi, já é um alento para as escolas aqui do Paraná, sobretudo aqui no Sudoeste, que nós estamos em meio a tantas contradições. Então, eu penso que fortalece o grupo na medida em que demonstra de que as escolas estão no caminho certo, elas estão resistindo, estão tentando se reorganizar de todas as formas, mas isso que é importante. As escolas do campo, elas têm a proteção pela 12.960, que está na LDB, e que garante a permanência, e o envolvimento com a comunidade é o que faz com que ela permaneça. E o Lauri, nós já conhecemos a escola lá, Lauri, e ouvir isso, de que essa transformação da escola, e essa forma, tanto o exemplo também de Itapiranga, essa de que você falou, de 21 passar para 45 estudantes, e um envolvimento com a comunidade, olha só quantas possibilidades que temos para fortalecer as nossas escolas. Então, eu acho que as falas vão nessa direção. Claro, tem algumas dúvidas. Eu deixei publicado aqui na coisa, já fiz a minha impressão. Acho que é importante essa resolução que o professor Sadi já falou. Então, todos nós também temos, que de fato, se constitui como uma possibilidade de manutenção e fortalecimento das escolas. E, inclusive, se pensando... né, Lauri, o ensino técnico para o ensino médio, o que daria um grau de profissionalização para o ensino médio, e nessa pedagogia da alternância, na alternância regular, porque aí se vincula aquilo que nós estávamos falando antes, porque é aquilo que os pais da vida camponesa, e eles estão certos, na minha opinião, de querer que os estudantes não se desliguem do fazer do campo, que eles querem que os filhos deles não se distanciem das atividades produtivas da propriedade, das unidades de produção familiar, para que eles continuem vinculados à vida, que aprendam a fazer o serviço que os pais estão fazendo. Agora, na pedagogia da alternância, imagina, faz um curso técnico com a pedagogia da alternância, se dá um salto qualitativo em duas direções. Uma, na continuidade dos vínculos com a comunidade, com a unidade de produção, com as famílias, com o trabalho do campo, em primeiro lugar isso, junto com isso, e não é primeiro e segundo lugar, mas junto com isso, a formação técnica, inclusive para fortalecer a permanência e atividades econômicas de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de projeto de vida e projeto de empresas, de empreendimentos, vamos falar assim, né, que vinculados ao campo, e que nós já vimos lá na escola, né, na escola Catarina Seger, que o pessoal desenvolve isso. Então, se vincularia as duas dimensões. Uma forte vinculação com as comunidades, com as famílias, com o trabalho do campo e ainda uma formação técnica, que vai em benefício do próprio campo, da própria permanência, em redimensionar, inclusive, os rendimentos das famílias em termos da sustentação, né, da viabilidade das pequenas propriedades. Então, fiquei assim, bem entusiasmado com essas ideias e penso que nos dão excelentes caminhos com possibilidades. E agora eu teria que ver, né, o que o pessoal pensa disso, né? Mas na minha opinião, estão assim, essas colocações nos permitem pensar de uma forma mais consequente e dizer que tem propostas, excelentes propostas, e essas propostas estão fundamentadas e garantidas na legislação. Isso também é um fundamento que conta a nosso favor, tanto de impedir o fechamento, quanto de aplicar essa proposta de pedagogia da alternância nas escolas regulares, o que
viabiliza essas duplas dimensões, essas múltiplas dimensões da vida do campus. A estrutura da matriz curricular de 50 aulas no ensino fundamental e das 44 no ensino médio, essa estrutura implica que essa carga horária, toda ela é contratação de professor. Então, assim, os professores são contratados nessas 44 aulas, como uma semana tem para escola e uma semana tem para comunidade, os professores eles têm 50% da carga horária não na sala de aula exclusivamente, né? Que esse tempo também é reservado para o planejamento coletivo, para o acompanhamento no tempo comunidade, para um estudo mais individual, para uma tarefa mais individual que precisa. No ensino fundamental é a mesma coisa. As 50 aulas são distribuídas, toda a carga horária é distribuída. Então, tem 40% da carga horária para o professor também ter esse tempo do planejamento coletivo, do estudo e das tarefas individualizadas. Então, assim, qual que é o grande ganho da período alternância para as escolas do campo? Eu costumo dizer assim, que o estudante fica mais tempo na escola, no ensino fundamental, porque ele ficava 5 períodos, agora ele fica 6, então ele fica mais tempo na escola, ele fica mais tempo com a família, porque aqueles 2 dias que ele não se desloca no transporte, se você otimiza esse tempo, ele está com a família, para as atividades, para as tarefas, como já foi dito aqui também, que tem algumas tarefas que ele já desenvolve com 12, com 13, com 14 anos. O professor tem mais tempo para poder ter esse momento do planejamento coletivo, do trabalho coletivo, do planejamento, da organização. A escola tem uma possibilidade, inclusive, de organizar melhor o seu calendário escolar. Por que eu digo isso? No ensino médio, especialmente, é possível, dado um determinado período do ano, é possível antecipar uma semana de tempo à escola para dar mais um tempo para o estudante quando a família mais precisa dele lá na atividade agrícola, da mesma forma como no ensino fundamental. É possível ter possibilidades de organização de um calendário que facilite também essa interação da escola com a família. E acima de tudo, a alternância, ela não separa em momento algum, não separa a escola da comunidade, ou a escola da vida, ou a escola das famílias. A alternância exige que constantemente esses 2 tempos, esses 2 espaços estejam sempre presentes, tanto a família presente na escola, no tempo escola, como a escola presente na família, no tempo comunidade. Eu acredito que a questão que vai ficar difícil é a questão do transporte, né? Sempre os nossos gestores falam em economizar e gasto. A gente sabe que não é gasto, né, prof? Que é investimento a educação. Mas como funciona lá na escola dele? O ensino inicial também tem na escola lá? Como faz essa pedagogia, esse combinado aí com os ensinos iniciais? Assim, o aluno vem no período de manhã, né, matutino, e ele fica almoçando, né, fica para o período vespertino e ele só volta à tarde. Então, na questão do transporte, para nós aqui não influencia em nada, porque ele vem de manhã e volta tardinho, né? Porque ao meio-dia ele tem o almoço, né, meia hora para o almoço, e depois ele já tem atividades de orientação, né, que o professor orientador, né, de convivência, tem atividade com eles, né, que é feito um cronograma de atividades, muitas vezes atividades repassadas pelos professores das disciplinas agrárias, disciplinas básicas, ou ele tem atividades de leitura, de esporte, jogos, né, muitas vezes pesquisa o projeto de vida. Então, dentro da semana, a gente senta e faz um cronograma de atividades que ele vai ter ao meio-dia. Então, o aluno fica às 8 horas, né, e mais o meio-dia na escola, ele não vai para casa. Para nossa escola, não tem influência nenhuma o transporte, porque o transporte gera do meio-dia igual para os nossos alunos que são do ensino fundamental 6º e até o 9º ano, né, e também nós temos uma escola vizinha, que é a escola municipal, que tem do 1º ao 5º, que é o mesmo transporte escolar. Então, os alunos que vêm para a escola de educação infantil,
Nós temos, na verdade, 3 escolas. A infantil, né, que é a creche pré-escola, né, que é próximo da nossa escola, que não dá 100 metros. E nós temos uma outra escola que é na divisinha, que dá em torno de 4.000 metros a distância, mas o roteiro do transporte ele faz para as 3 escolas, né, tanto de manhã, meio-dia, como à tardinha. Então, se o aluno vem de manhã, ou vem do meio-dia, ou vem de tardinha, o transporte passa em todas as linhas do mesmo horário, então não influencia em nada. Então, se o aluno ficar o dia todo na escola, ele vem de manhã, retorna de tardinha, sem ter influência nenhuma no transporte escolar, porque o transporte vai fazer o roteiro igual para a escola de educação infantil e para os alunos nossos que são do ensino fundamental, séries finais. Então, não influencia o transporte. A gente elaborou, né, um material, assim, nós esbarramos quando chega na questão do currículo, porque o que se percebe, né, no caso do Paraná, as coisas vêm muito prontas e de última hora. No entanto, eu acho que agora, né, com a legislação também que o Bonamigo compartilha ali, acho que a gente tem mais elementos para fazer esse debate, e também a questão né, que já se falava da escola integral, né, que não cabe esse modelo para o campo, né, da forma como vem a proposição da secretaria, né, da SED. Então, eu penso assim, e daí a minha pergunta, o meu questionamento seria possível, porque lá atrás, quando a gente fez a conversa com o núcleo, eles sugeriram a ideia da gente se colocar, né, eu falo a gente, né, eu tô aí, tô aqui, no caso, o Colégio Bom Jesus, né, da Maria, da diretora Maria, né, se colocar como piloto, porque naquele momento, quando a gente apontou aquilo, assim, nós, o Paulo Freire, né, de Beltrão, a única escola que teria estrutura seria lá no Bom Jesus, né, Maria? Então, eu penso assim, que a gente, de repente, precisaria somar forças e sugerir esse projeto, porque ele esbarrou justamente nessa parte mesmo ali de... Nós até discutimos um currículo, mas como o processo de mudança do ensino médio, ele vem sendo modificado, e a ideia é essa mesmo, né? Ele não ser uma coisa estanque, me parece que é um pouco isso que vem se colocando. No entanto, ele não traz nada assim, muito antecipado, então não dá uma abertura para a gente pensar. Mas não é de todo ruim isso, porque eu acho que abre a possibilidade também para a proposição, né? Então, eu penso assim que, de repente, a gente poderia pegar aquele escrito, né, que já temos ali, e fazer algo mais amplo, ou, de repente, continuamos com essa proposta de piloto. Então, a gente espera que talvez, com uma nova discussão, a gente consiga avançar um pouco mais nessa questão do ensino médio nas escolas do campo, que é um desafio ampliar a oferta, né? Nós, ano passado, depois de muita insistência, conseguimos criar um ensino médio numa escola do campo, uma escola pequena também, com 50 estudantes só, no ensino fundamental, nós conseguimos criar um ensino médio, começou esse ano. Essa experiência da Catarina Seger precisa ser escrita e publicada. A experiência da pedagogia alternância no ensino médio na Catarina Seger, ela precisa ser divulgada pelo relato do Lauri, por tudo aquilo que está acontecendo. Acho que vale muito a pena apresentar, mostrar assim, para o Brasil, para os estados, o que está acontecendo. Em Itapiranga, todas as escolas de ensino fundamental estão na pedagogia alternância, todas. Nossa, e 3 escolas, uma que tinha o ensino médio, ano passado aprovou o curso técnico em zootecnia, que começou esse ano. E outras 2 que não tinham o ensino médio na pedagogia alternância, mas esse ano encaminharam um projeto para autorizar o curso técnico em agropecuária. Então, assim, há um movimento bem forte na regional de Itapiranga, em todas as escolas do campo. Lá já é unânime, a comunidade jamais vai deixar a escola do campo ser fechada. E isso, para mim, já ficou claro. Eu sei que a Catarina Seger também. Não adianta chegar com qualquer conversa, com qualquer propaganda, que a comunidade não vai cair, né? Então, é esse movimento que nós queremos que se espalhe. E assim, mesmo
mesmo nas condições históricas que a pedagogia alternância foi implantada nas escolas, mesmo com falta de muita coisa, mas ela já está provocando um grande debate, pelo menos para a comunidade. Não, nós queremos a escola, nós vamos defender a escola, então, assim, fortalecer o projeto da escola, a defesa dela é consequência, né? A defesa dela é consequência. Se você fortalece a escola, se você integra mais a escola com a comunidade, a defesa é consequência, né? Aí não vai ter ameaça que vai abalar aquela comunidade, embora que a gente sabe que tem gestores que às vezes entram de sola, né, para algumas questões, mas acho que a comunidade fortalecida é um escudo bem potente para proteger a escola, porque a alternância, ela não, na verdade, ela não, inclusive essa diretriz que foi publicada agora, né, ela é para os anos finais e para o ensino médio. Talvez no futuro, quem sabe, mas acho que não é, pedagogicamente, eu não sou da área da pedagogia, acho que não, para os anos iniciais, acho que ela não sei se ela caberia. Mas, assim, o que nós entendemos, e inclusive hoje à tarde nós tivemos uma reunião na secretaria, as escolas do campo, na pedagogia da alternância, são escolas de tempo integral. Elas são incluídas como escola de tempo integral, porque os tempos de formação são 2, mas a carga horária da formação é o período integral, então elas também serão incluídas dentro do programa de educação integral em tempo integral. Elas não vão ficar separadas disso. A pedagogia de alternância, ela pode ser colocada no lugar desse integral que a princípio querem colocar nas escolas do campo? Ele é uma opção que eu posso colocar ali, tipo, então tá, vou trabalhar integral nesses 2 dias que vocês estão me autorizando com pedagogia da alternância, isso é possível? Uma boa pergunta. Eu estava querendo encaminhar, porque nós estamos do Paraná, né, Célia? Uma boa pergunta, que nós estamos do Paraná. Estou brincando aqui, né? Porque no Paraná a interpretação é uma interpretação específica deles, né? Parece que não existe uma lei geral que é seguida. Então, essa é a nossa dificuldade, né? Por exemplo, a gente nem é reconhecido como modalidade. Então, acho que tem muita coisa para conversar. Como eu falava antes, né? Acho que é muito bom ouvi-los e saber que continua dando certo esse trabalho. Eu acho que quando o professor Lauri fala assim, a nossa escola, né? Eu não lembro se foi o professor Lauri ou se foi o professor Sadi. A nossa escola dificilmente vai fechar, né? Ao contrário do que a gente ouve, né? De repente aí as outras colegas, a Rosângela, falando dessa dificuldade, né? Então, assim, dizer que estamos no mesmo país, bem próximos e com realidades tão distintas, né? Mas isso nos faz acreditar, né, que é possível a mudança, que é possível fortalecer a escola. Então, fortalecer a escola não é fechá-la, né, como vem propondo a SED. É claro que, de repente, alguns arranjos sejam necessários, né, de juntar algumas escolas que têm um número muito reduzido, mas tudo isso sempre tendo, assim, como parâmetro, né, como horizonte, a formação dos nossos alunos, né. Então, assim, a gente fica muito agradecida de ouvir, eu acho que muito motivada num sentido, assim, bem concreto, né? Não naquele sentido de autoajuda, né? A continuar pensando essa proposta, né? A continuar pensando a escola do campo e fortalecendo ela, né? Nesse sentido. Então, eu acho que só agradecer, e agradecer também o convite. Sei que estão sempre me chamando, nem sempre consigo participar, mas, assim, o que eu puder, né, tá colaborando, contribuindo, fico à disposição também. E muito obrigada, professor Lauri, muito obrigada também, professor Sadi.